Oi, gente. Então vamos agora partir para o terceiro vídeo, né, que seria já trabalhando mais essas nulidades. Bom, eu só queria deixar algumas coisas mais claras, que é o seguinte. A gente aqui não está tratando, ninguém queira fazer um curso de código de direito canônico ou repassar o código, ou boa parte dele, com um videozinho de 10, 12, 15 minutos. Tá? O que a gente está querendo fazer aqui é só uma aproximação inicial, é só para poder saber que existe o tema, ter uma base inicial do tema. No mais, teria que ter uma coisa bem mais aprofundada, tá bom? Então, que a gente tenha isso em mente na hora que estiver vendo os vídeos, fazendo o que tem que fazer. Bom, só antes da gente entrar na questão do Canon 1083, que é a primeira nulidade que nós vamos falar, né? Quem tiver com o código aí, por favor, abra, é bom ter o código, né, físico, ou pelo menos no computador, no celular, para poder estar lendo, para poder estar vendo, né? Acho que é sempre interessante ler a lei. Isso qualquer uma, não necessariamente só no direito canônico. Eu acho que é bem interessante a gente sempre estar vendo, em vez de estar só lendo sobre ela, né? Ver a lei pura é sempre bem interessante. Então, existem vários códigos por aí. Eu tenho dois aqui comigo. Os dois são comentados e anotados. Tem esse daqui, que é da editora Loyola, já é bem antiguinho. É anotado, comentado, né, analisado pelo Padre Jesus Hortal, que é muito conhecido aí no direito canônico. Todo mundo que estuda direito canônico conhece ele, é muito conhecido. E o outro que eu tenho é o da CNBB, né? O da CNBB, assim, ele é chamado da CNBB, da Sociedade Brasileira de Canonistas, né? É esse aqui. Ele é fininho, né? Então, e esse aqui é só o tomo 2, né? Esse aqui é só o volume 2. Tem o volume 1 ainda. O volume 1 eu não tenho só o 2 aqui. Então, aqui, esse aqui é bem mais completo, né? O outro é só anotado, esse aqui é comentado, tem artigos, tem uma porção de coisas. Bom, então, vamos lá para o Canon 1083, você já deve ter aberto aí. O Canon 1083, ele tem 2 parágrafos, né? E ele fala especificamente sobre uma nulidade que é o defeito de idade. Essa nulidade, como existe no Código Civil, existia no Código Antigo, existe no Código Novo, essa nulidade, ela é muito específica, né, muito clara. O que a lei canônica, o Código diz no 1083? No parágrafo 1º, ele diz: o homem antes dos 16 anos, homem, 16 anos completos, e a mulher antes dos 14 completos, não podem contrair matrimônio válido. Bom, a regra é muito clara, muito direta, muito óbvia. Lembra só, a gente só tem que lembrar que essa é uma regra universal, uma regra para o mundo inteiro. Então, dentro daqueles princípios todos que a gente já conversou, existe uma grande questão. Sendo uma regra para o mundo inteiro, é preciso levar em consideração as culturas. É muito diferente você pegar um Código Civil para o Brasil, ou um Código Civil que legisle sobre, não sei se é o mesmo nome, mas uma lei que legisle sobre essas idades para os determinados países, os diversos países. Os diversos países levam em questão as suas culturas, né? Como é que a igreja levaria o mundo inteiro como se fosse uma cultura só? Não é assim que funciona, não dá certo isso. Tem culturas que uma menina de 14 anos pode ser que esteja preparada. Outras culturas, principalmente as mais urbanas, principalmente essas sociedades mais urbanas, que estão mais dentro das cidades, elas não estão preparadas com 14 anos de forma nenhuma, as meninas. Os homens, menos, né? O homem parece que demora mais a amadurecer. Então, essa é uma regra universal, e por causa dessa regra universal é que foi colocado pela igreja o parágrafo 2º no Código, que diz: compete à Conferência dos Bispos, no caso aqui no nosso Brasil, é a CNBB,
Então, compete à Conferência dos Bispos estabelecer uma idade superior para a celebração do matrimônio. Bom, é muito claro que a conferência, a CNBB no nosso caso, não pode abaixar essa idade. Nunca abaixar, só pode legislar colocando uma idade mais alta, maior para os dois, ou para um só, mas ela não pode nunca abaixar essa idade. Tá? Bom, antes de falar como que é aqui no Brasil, se a CNBB fez alguma coisa ou não, é só importante falar o seguinte: o que a igreja tem hoje em mente com relação a isso? Em mente, a igreja tem que o sacramento do matrimônio, como todo sacramento, é de uma importância muito grande. Então, o que se deve olhar principalmente, claro, existe a idade mínima que é uma barreira ali, é um limite que a igreja coloca. Mas é preciso olhar a questão da fundamentação, como está fundamentado o sacramento dentro do entendimento da pessoa. Não adianta a pessoa ter 16 anos, estar apta dentro da idade que o código coloca, mas ela não tem a mínima maturidade, a mínima noção do que é um sacramento, a mínima noção do que depois lá na frente vai ser o matrimônio, as dificuldades, os problemas que os dois vão passar, porque isso daí vai gerar lá na frente uma separação sem dúvida. Né? Isso daí não é novidade para ninguém, é o que vem acontecendo. Falta de maturidade, não só por questões, por pessoas de 16, 17 ou 18 anos que casam, mas às vezes com 25, 30 anos não tem essa maturidade. Né? Essa é outra história. Mas o que a gente vê é isso, uma falta de maturidade completa, não só com relação às coisas do casamento, como um casamento vai ser, quantas pessoas a gente conhece que casa falando, não, eu vou casar, mas qualquer coisa eu separo. Não é assim que funciona, não é assim que deve ser. Então a igreja, a ideia dela é que seja muito bem fundamentado, é que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Né? Se elas entendendo o que elas estão fazendo, independente dessa idade, dessa maturidade do corpo, ela vai ter uma maturidade de consciência, uma maturidade de alma. E é isso que a igreja busca. E é por isso que a igreja tem buscado correr no sentido contrário do que os códigos estatais, os códigos civis estão fazendo. No Brasil, até 2002, né, com o Código Civil de 1916, o que existia aqui era uma idade maior para casamento. 18 e 16, se não me engano, tem que dar uma olhadinha nisso, mas eu acho que era 18 e 16 mesmo. Com o Código Civil de 2002, essa idade foi baixada de ambos os sexos para 16 anos. Então hoje as pessoas podem se casar no civil com 16 anos. A tendência seria que a conferência seguisse o Código Civil. Acontece que a conferência não fez isso. Só voltando então, o que a CNBB fez? Existe uma legislação complementar que diz que no Brasil, a CNBB determina que no Brasil as idades são de 18 para homem e 16 para mulher. Isso está em vigor. Tá? Então, 18 para homem e 16 para mulher, menos que isso, tem que ter a autorização do bispo. E dos pais, lógico, né? Logicamente. Mas a igreja nunca mudou isso depois que o Código Civil mudou. O Código Civil abaixou as idades para 16 e a CNBB não fez uma legislação complementar, abaixando também para 16, seguindo o Código Civil. Por quê? Existem estudos dentro da igreja, especialmente dentro da conferência norte-americana, que está bem avançada nisso, de fazer o contrário, de aumentar essa idade para 18 e 20 anos, 18 para as mulheres e 20 para homens. Por que disso? Por causa da maturidade religiosa. As pessoas, a cada dia, elas ficam mais e mais tempo imaturas com as coisas de Deus. A maioria das pessoas são crianças nas coisas de Deus, mesmo que sejam adultas. Elas não conseguem compreender o básico, não tem a catequese básica está faltando para essas pessoas. Então, nesse matrimônio religioso, tem sido estudado isso. O que nos parece, né, é que a CNBB está esperando. A CNBB está esperando uma posição da Igreja Universal,
para ver o que ela faz. Enquanto isso, ela deixa parado nos 18 e 16 mesmo. E assim a coisa tá caminhando. Bom, só para poder mostrar o fundamento disso, lá no cânon 1072, deixa claro que a igreja tem buscado que, mesmo tendo a idade, que os padres, os bispos, não permitam esse casamento tão cedo, por causa dessa falta de maturidade. Isso daí vai gerar uma separação lá na frente, sem dúvida nenhuma, né? Com raras exceções, a pessoa está madura com a idade de 14 e 16 anos, ou com a idade de 18 e 16 anos. Existem exceções, é claro que existem exceções, e existem aqueles casos que se resolvem com o tempo, né? A pessoa não era madura quando casou, mas o tempo foi passando e ela foi amadurecendo, o casamento se manteve e ali ele se consagrou, né? Ali o casamento realmente ficou e não existe mais a nulidade, mesmo que às vezes não se trata de nulidade se fosse 14, 16, no caso do Brasil 16 e 18, mas uma falta de maturidade. Então, com o passar do tempo, às vezes as pessoas amadurecem e o casamento continua. Mas não é isso que a gente tem visto. Não é isso que a gente tem visto, não é essa tendência que tem acontecido. A tendência é que cada vez mais as pessoas se separem cada vez mais. Então lá no cânon 1072, diz claramente: os pastores de alma procurem afastar do matrimônio os jovens antes da idade que se usa contrair o matrimônio, conforme o costume de cada região. É claro que isso é subjetivo. Qual que é o costume da nossa região aqui, que é mais urbana, que é uma capital, do casamento? 16 e 18 anos? Não é. Não é 16 e 18 anos. Uma menina que casa com 16 anos, a sociedade inteira abre um olho do tamanho, né? Todo mundo fica espantado com esse tipo de coisa. Eu me casei com 24 anos, minha esposa tinha 19. Com 19 anos as pessoas já perguntavam, e até hoje quando a gente conta, né, já faz algum tempo que a gente está casado, 12 anos, mas as pessoas já, mesmo assim, quando a gente conta hoje que ela tinha 19 anos, as pessoas se espantam, né, com 19 anos. Porque o que tem de gente hoje casando bem depois é muito. É claro que não pode esperar demais, porque senão vai chegar a maturidade biológica da mulher, ela não só chega e chega ao seu ápice, mas ela passa também. Né? Para o homem é mais, isso demora mais tempo, mas para a mulher isso passa. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Mas hoje, falar que uma mulher urbana, de uma capital no Brasil, com 16 anos, já está pronta, madura para casar, é muito raro. É muito raro você achar uma mulher assim. É muito raro você achar uma mulher que aos 16 anos já está tudo pronto. Então esse cânon 1072 fala isso, para que os pastores, indica esse caminho para que os pastores, né, de almas, como diz aqui, os padres, os bispos, para que eles encaminhem as pessoas para segurar um pouquinho mais, para esperar um pouquinho mais, para que isso não aconteça. Mas especificamente com relação à nulidade, ao processo, hoje o que está valendo é 18 e 16 anos. Então, se chegar uma pessoa questionando a nulidade, que casou com 14 anos aqui no Brasil, né, recentemente casou com 14 anos aqui no Brasil, sem autorização de bispo, sem ver nada, isso é nulo, o casamento é nulo. Né, porque aqui o que vale é 16 e 18. Quando isso mudar, aí, a partir do momento que mudar, as coisas, aí a gente adapta todos os procedimentos, tudo direitinho. Bom, eu tinha escrito até numa parte aqui, dizendo que a ideia de que os padres, os bispos, encaminhem as pessoas para esperar um pouquinho mais, aconselhem as pessoas para esperar um pouquinho mais, a ideia é justamente porque não se contrai um matrimônio sem maturidade psíquica. Porque a maturidade biológica, é claro que a mulher de 16 anos tem maturidade biológica, mas não tem a maturidade psíquica, e muito menos religiosa. Né? A maioria não consegue ainda compreender, com 16 anos,
ou 18, dependendo da pessoa, o que realmente um sacramento exige. Hoje, para um sacramento que é, vamos dizer assim, como se fosse equivalente, que é o sacramento da ordem, hoje não existem padres ordenando com menos de 26, 27, 28 anos. Né? 26, 27, 28 anos. Mesmo que ele entre no seminário com 15, 14, lá no seminário menor, ele vai ficar aí 14 anos, 12, 13 anos no seminário, se for o caso. Mas antes dessa idade ele não vai ordenar, né? Ele não vai receber o sacramento da ordem para ser sacerdote. Por quê? Justamente porque ele não vai ter maturidade psíquica. Ele não vai ter essa maturidade para lidar com o sacramento. Uma pessoa de 16 anos, por mais que ela entenda o sacramento, ela não vai ter, pelo menos ao meu ver, maturidade para lidar com os problemas que essa nova situação de vida vai trazer para ela. Certo? Então, uma vez que a maturidade biológica já existe com a puberdade, né, que ela vem com a puberdade, nem sempre a maturidade psíquica já existe. Então, existem regiões dentro do Brasil que vai ser possível achar jovens de 16, 18 anos, principalmente interior, áreas rurais, é mais fácil encontrar jovens dessa idade que já estão prontos para casamento. Mas nas regiões urbanas é muito mais complicado. Os motivos para esses matrimônios, para que esses matrimônios não ocorram, claro que são os mais variados possíveis. Né? E aí esses motivos vêm de todas as ordens. As pessoas colocam todos os motivos também, e aí vem a questão do equilíbrio. Né? Tem gente que não vai para o matrimônio porque não tem dinheiro, não tem condições financeiras, não se formou, não tem uma casa e por aí vai. Bom, a igreja não exige que você tenha condições financeiras para casar. Ela não exige isso. Isso não é um requisito. Mas, claro que é importante, ajuda, mas não é um requisito. Se a pessoa realmente quiser casar e ela tiver, sim, o padre, o pastor, né, dela, o padre, o bispo, entender que ela tem condições de casar e encaminhar, aconselhar ela que então, tudo bem, vamos lá, vamos celebrar o seu sacramento, fazer um acompanhamento e celebrar esse sacramento, tudo bem, mesmo sem ter essa estabilidade financeira tão bem embasada, como as pessoas querem hoje. O problema é que as pessoas querem hoje algo que é complicado, porque elas primeiro querem estabilidade financeira, depois não serve mais só a estabilidade financeira, eu preciso comprar um imóvel, depois eu preciso, antes de comprar um imóvel, eu preciso me formar, eu preciso comprar um imóvel, depois eu preciso fazer o mestrado, terminar o doutorado, e quando vai casar, a mulher já está aí com 35, 37 anos, e aí o momento fértil dela durante a vida já foi. Isso é outra questão, é outro ponto, mas é importante lembrar disso também. Então é preciso ter equilíbrio. Né? A igreja não pede, ela não coloca como requisito essencial você ter condições financeiras, você ter um apartamento, você ter um diploma para casar. Mas não são coisas que tem que não precisam ser levadas em consideração. Precisam ser levadas em consideração, mas não com o peso que a sociedade tem colocado hoje. Não é essencial, não é requisito. Tá bom? Ela não impõe, a igreja não impõe nenhuma condição mínima financeira para que o matrimônio seja válido ou não válido. Tá? Outra coisa que é preciso ficar claro é que esse impedimento é um impedimento de ordem de direito eclesiástico. Tá? Ele não obriga os não batizados. Não batizados estão fora disso. Tá? Esse é um impedimento de ordem eclesiástica, de direito eclesiástico. Então, atinge só os batizados. Isso vai ser importante em outras nulidades, porque outras nulidades vão atingir o não batizado também, no caso de um casamento em que envolva um católico e um não batizado, ou dois não batizados depois convertidos, ou qualquer situação parecida.
Tá? Então, nesse caso aqui, ele não envolve os não batizados. É um impedimento de direito eclesiástico. Bom, então, nesse caso, os nubentes, né, os noivos, os recém-casados, eles estão vinculados só pela lei civil, no caso dos não batizados, só pela lei civil, ou seja, hoje o Código Civil nosso aqui é 16 homens, 16 mulheres, que tem essa idade mínima. Tá certo? Então eu não vou me estender muito não, que o vídeo já está extenso, já está mais extenso que os outros. Esse primeiro ponto, que é a questão da idade, basicamente é isso, de forma bem rasa, bem simples, é isso. A gente pode, depois, em outro momento, se surgirem algumas dúvidas, a gente pode tentando dirimir só essas dúvidas em outra oportunidade, para poder ficar mais claro. Mas basicamente é isso. Tá bom? Então, até a próxima.